Sejam muito bem-vindos. Antes de apresentar nosso convidado, meu nome é Gabriel Brasil. E antes de passar a bola para o Frederico, no dia de hoje, vamos falar do Epic Flow e do Aizen. Começando do Epic Flow. Galera, se você tem uma empresa e o WhatsApp está todo bagunçado, cada um com um número de WhatsApp na mão, você não consegue gerir a sua equipe, né? Não consegue gerir sua comunicação, o Epic Flow vem para organizar isso. A gente usa a API oficial. Você escolhe um número, né? O melhor número da sua empresa para levar para a API oficial e você começa a organizar e entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. Os atendimentos, a parte comercial, a parte financeira, tudo num lugar só e tudo fica organizadinho. Junto com isso, vem o Aizen, que é o seu primeiro CRM, né? Então, nada daquele CRM cheio de confusão, cheio de aquele canhão para matar mosquito, tá? É um CRM muito equilibrado, onde você consegue integrar com o Epic e sua vida comercial fica muito organizada junto com Epic mais Aizen. Fechou? Muito boa noite, Frederico. Fala, Gabriel. Fala, galera do YouTube. Obrigado por estarem aqui com a gente. Acho que é 23º episódio, Gabriel. Acho que na, 23º. na emoção aí você Não falei esqueceu, do. mas é mais um. Mais dois recados para a gente já começar. O primeiro, né? Você viu aí do Epic Wisen patrocinando na Colmeia, mas a gente tem mais slots aqui. Então tem um QR Code na tela. Se a sua empresa trabalha com IA, tem algum produto legal e quer fazer parte aqui do Na Colmeia, entre em contato, a gente consegue te mostrar números. Gabriel, não sei se você viu, mas batemos 5 mil 5 inscritos mil inscritos, no 3 YouTube. meses? 3 meses, 3 3 meses, meses. 5 mil inscritos. 23º episódio, então 2 por semana aí. Acho que para explorar o seu produto, sua marca, é um nicho legal, né? Então, vem com a gente desde o começo, né? É isso aí. E o segundo aviso é com relação à nossa imersão de Cloud Code. Está aberto o primeiro lote. Ah, tem algumas poucas vagas ainda para esse primeiro lote. A imersão vai acontecer em setembro. Então, basicamente, o que a gente entrega nos workshops, a gente vai entregar para você e o Gabriel, e o nosso time. E o mais legal que eu brinco é que a imersão ela não está pronta, porque a gente não consegue fazer, porque sai tanta coisa, bem dizer, todo dia, que a gente vai, debruça, aprende, aplica nos clientes e vai tentar te ensinar também nesse dia, que eu acho que vai ser bem legal. Então, o link está, o QR Code está na tela também. Entra no grupo que a gente troca uma ideia lá. Acho que é isso, Gabriel. Da minha parte, a introdução é essa. Boa. Então vamos apresentar nosso convidado de hoje, Matheus Coelho. Ele é professor da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado, cara, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Gabriel, Frederico, muito obrigado por terem me chamado para estar aqui. É isso. Mas, Pra ó, gente. peraí, deixa eu te cortar. Pode me chamar de Fred, hein? Frederico. Só duas pessoas me chamam de Frederico, cara. Minha mãe e minha mulher. Tudo bem, Ainda quando elas estão Fred? pistola. Fred e Gabriel, tudo bem. Veio de longe para de longe, né? Porque eu acho assim, São Paulo para mim já é muito longe, né? Passou dali já é mais longe ainda. Sim, eu vim hoje, peguei o carro, vim do ABC, né, para poder estar aqui com vocês. Vim de Santo André, que é onde eu resido bem próximo da Universidade Federal do ABC, e tive a chance de vir para cá para poder conversar um pouquinho com vocês aí sobre alguns assuntos que a gente trabalha no dia a dia. Massa. Cara, para começar, fala um pouco pra gente sobre você, sobre sua trajetória, como é que você chegou na ciência da computação, o que que te levou até lá? Essas histórias misturam um pouco a história da vida, a história Com profissional, né? certeza. São histórias muito doidas. Eu sou natural de Ouro Preto, Minas Gerais, e fui estudar em Belo Horizonte, no final do ensino médio. Lá eu fiz a minha graduação em Engenharia de Controle e Automação. Durante a graduação, tive um tempo na Alemanha, trabalhei com instrumentação lá também, no Instituto Fraunhofer para ótica e engenharia de precisão. Voltei, terminei meu curso, e eu falei, estou satisfeito com o meu curso, mas um outro curso que eu faria e que eu acho que tem muito a ver comigo é a ciência da computação. Eu tomei a decisão, peguei minhas coisas, voltei para Ouro Preto para estudar mais um pouquinho. Que ano que foi a ciência da computação? Ciência da computação foi em 2017 que eu Tá. fiz essa transição. 2016 eu me formei engenheiro e em 2017 eu entrei no mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e fui também estudar na Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado, orientado pelo professor Ricardo Rabelo. E lá, dentro da ciência da computação, eu me encontrei ainda mais e me encontrei também na carreira científica, onde tive chance de publicar, até ganhar alguns prêmios. Durante o doutorado, que eu fiz também na Universidade Federal de Ouro Preto, estive
durante um semestre estudando na Universidade de Coimbra, em Portugal. Voltei também. Trabalhei como professor no Instituto Federal, na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí depois passei no concurso na Federal do ABC e me chamaram. Eu peguei as coisas, peguei as malas, saí de Minas e vim para São Paulo, fui para o ABC. Pô, E estou coragem. lá como professor efetivo da Universidade Federal do ABC. Massa. E a saudade de Minas? Tem saudade da família, saudade da comida, né? A gente tem saudade da comida. O mineiro é Bem servida, né? bem servido e nós somos bem bairristas com a comida também, né? Verdade, Nós somos cara. defensores. A comida é muito boa e nós somos fortes defensores da nossa culinária. Você precisa ver ele quando ele come pão de queijo, que não é ele que fez. Nossa senhora. É um pão de Tipo, é queijo em só São só Paulo o pro pão de queijo mineiro dele Não que é... tem, vale. né, cara? Não, Não é mas pão ó, de eu queijo. assino embaixo. Pão de queijo que eles fazem, ó, eu vte conto. Ele e a esposa dele, meu Deus do céu. O mineiro, quando vai para São Paulo come pão de queijo, ele fica um pouco triste, assim. Fica muito chateado. Eu lembro uma vez eu fui pro Nordeste e aí eu pedi um pão de queijo, pra variar. Aí eles me deram era um pão de batata com queijo dentro. Eu falei, Meu cara, não, Deus. pão de queijo. Ele falou, não, pão de queijo aqui é isso aí. Fiquei chateado, cara. Cara, massa. Me conta pra gente o que você tá fazendo. A gente sempre começa o papo falando de IA e Sim. depois a gente vai falando de outras coisas. Mas conta pra gente o que vocês fazem hoje, como é que você entrou na área de IA, o que vocês estão estudando hoje. Desde o doutorado eu venho pesquisando inteligência artificial, sobretudo na inteligência artificial embarcada, associada ao conceito de edge computing. Ao chegar na Universidade Federal do ABC, eu estabeleci lá o grupo de pesquisa, o Iara++, que é o meu laboratório, Ah, o que tá na e sua... estamos até Ah aqui lá, ó. representando Como fala? É Yara. Iara. Yara. É Yara porque mais é mais. IA, robótica e algoritmos. Aham. E o mais Então, mais uma piadoca do C++. também, mas também para indicar que a gente está de cabeça aberta para Aham. entender os novos algoritmos e novas tecnologias. Então, entrei também na pós-graduação. Hoje também, a convite da reitoria, eu sou superintendente adjunto de inovações e tecnologias educacionais. Então, a gente está no grupo de trabalho que discute o uso da IA, ou qual que vai ser a regulamentação ou a posição institucional da universidade frente ao uso de IA generativa, além de conduzir pesquisa a nível de graduação, mestrado e doutorado em IA nas diversas formas que ela pode aparecer aí. Então, hoje a relação que a gente tem é essa. Então, tem várias frentes de pesquisa, IA dentro da robótica, fora, IA para tentar fazer previsões relacionadas a mercado financeiro, previsões relacionadas a moléculas químicas, previsões relacionadas a sistemas físicos. Tem uma miríade muito grande de aplicações que a gente está buscando aí. Inclusive, algumas envolvem, né, esses modelos de linguagem. A gente geralmente não vai para as LLMs, mas sim as SLMs, são os modelos menores, onde a gente consegue criar na infraestrutura local e com apoio talvez de uma RAG, alguma coisa assim, tentar dar mais contexto, criar mais contexto para que seja produzidas soluções dentro de vários problemas que a gente tenta atacar lá dentro. Então, se puder, porque é legal a gente ficar falando tecniquez com Uhum. todo mundo, explica pra gente a diferença do LLM pro SLM. Os LLMs são os chamados Large Language Models, né? Os grandes modelos de linguagem. Então, para você trabalhar com eles, requer aquelas infraestruturas que o pessoal vende lá na GTC da NVIDIA, né? Eles apresentam lá aqueles gaveteiros enormes ali, estruturas de milhões, até pensando aí Anthropic, pensando o que a Microsoft gasta, a Google, estrutura de bilhões, né? Tanto energeticamente falando, quanto do ponto de Hardware vista do mesmo? preço De do hardware equipamento mesmo, né? mesmo. O preço do equipamento é exorbitante. E eu já venho de uma linha de trabalhar com IA em dispositivos menores. O meu doutorado foi em IA vestível. Então, tentar trazer a IA para os menores dispositivos computacionais que você coloca junto do seu corpo. Uhum. Em cima disso, as próprias empresas, por exemplo, a Meta com o Olama, outras empresas, elas disponibilizam modelos abertos e treináveis que são menores. São os Small Language Models, Uhum. ou SLMs. E no caso das SLMs, elas têm a mesma estrutura, vamos dizer assim, teórica de uma LLM, só que são um número de parâmetros menor. E a partir daí, a gente pesquisa diversas coisas que podem ser feitas com esses Small Language Models, essas SLMs,
para atender demandas, por exemplo, relacionadas à interação humano-máquina, melhoria de processos. Tem um aluno meu pensando em criação de queries, várias coisas desse tipo. Então, o uso das SLMs para traduzir, principalmente para traduzir a linguagem humana em alguma coisa que vai ser na interface com a máquina. Quando você fala de IA embarcado, né? Se puder Uhum. traduzir isso para a galera que tá vendo a gente, porque assim, o nosso público aqui, cara, ele entende um pouquinho, mas se a gente começa muito tecniquez, às vezes, e a gente pede só para explicar, porque assim, beleza, a pessoa pode entender o que é embarcado, mas, sei lá, tem algum produto final que já usa alguma coisa parecida dessa pesquisa, que o pessoal consegue, tipo um Alexa é uma IA embarcada, né? Ou não? A Alexa é um caso interessante que eu uso até para conversar Aham. com os meus alunos. Por exemplo, a Alexa é um computador embarcado. Uhum. Aquela bolinha que você compra, ou então a telinha, as versões, elas vão ser computadores embarcados ali. Uhum. Porém, o caso da Alexa é uma IA que ela roda na nuvem. É uma IA em cloud. Então, o que que acontece? Se a Alexa está sem conexão de rede global, né, conexão com o mundo exterior, ela não é capaz de processar as suas requisições. Ela Uhum. acende a luzinha vermelha lá e fala assim: Sem infelizmente, conexão. infelizmente eu não vou estar podendo fazer aqui o que que você queria. Uhum. E no caso, a gente tenta trazer os modelos para rodarem no próprio dispositivo embarcado. Uhum. Então, por exemplo, seria o caso, o pessoal gosta muito do Tesla, né, que é um carro que dirige sozinho. Para você ter um carro que ele tem uma direção autônoma, ele não pode depender de uma conexão de rede para que seus processos de inteligência ali que estão rodando para determinar essa direção autônoma funcionem. Dessa forma, você precisa trazer essa tecnologia que roda, que faz essas inferências, para um computador que está dentro do carro. Esse Uhum. computador está embarcado no carro. Uhum. Então, a computação embarcada ela pode estar com você, por exemplo, no seu smartwatch, que sabe se você está andando, se está parado, se você fez a corridinha lá no Strava, né, e Uhum. tal, quantos passos que você deu, se bateu a meta de passos, se você dormiu bem ou não. Parte disso aí roda em computação embarcada. Uhum. Outras coisas, por exemplo, são os robôs, o próprio carro autônomo é um robô. Na mineração, que é um carro forte de Minas Gerais, por exemplo, a gente tem muita operação já de usinas com caminhões autônomos. Uhum. Então, eu acho que principalmente no Pará, se não me engano, a Vale já tem lá a mina operando com boa parte dos caminhões, se não todos autônomos. Então, Mas aí, autônomo sozinho mesmo. sozinho é o mesmo, sem motorista. Aham. Sem Mas tem um motorista. semi-autônomo, não sei se é semi-autônomo que chama. Tem, que ele pode Tá da dirigir, casa pilotar. dele. Tem remoto, Não da remoto, remoto, né? casa, porque a gente precisa de uma confiabilidade, mas ele pode pilotar da sala de controle lá, vai para É um. tipo um drone mesmo, né? Tipo, É, pilotar um drone. tipo um drone mesmo. Aham. É Então, que eu vi assim. um. Ah, é vídeo de Uhum, internet, né? Não é minha área, então não questionei. Mas era gringo, aí tinha uhum, uma mineração também, e os caras estavam se falando em casa, assim, tipo, eles estavam em casa pilotando a uhum. parada, sabe? Mas eu não sei, né, o tipo de operação que é e tal. Às vezes Existe, era no acampamento, né, ali É, também. exato. existe um certo perigo, porque quando a gente fala em edge computing, a gente está falando de distribuir, inclusive, a computação na rede, mesmo que seja a rede local, rede de área pessoal de corpo, que a gente chama. O que que é área pessoal de corpo, por exemplo? Rede local, Bluetooth, um Wi-Fi, ou mesmo rede cabeada aqui, só que dentro da rede cabeada, porque dentro dessa infraestrutura você consegue garantir uma latência baixa. E aí, com essa latência baixa, às vezes operações que são operações críticas, vamos dizer assim. O que que é uma operação crítica? Que se houver uma falha, ela pode causar uma catástrofe. Um segundo ali que ele não virou onde tinha que virar, já. Catástrofe seja financeira, Sim, seja sim. humana. Sim. Então, é muito difícil de você colocar operações que têm um risco, que têm um risco de uma catástrofe assim, dependendo de uma conexão que ela não tem uma confiabilidade muito alta. Então, isso muito se discute no que se pesquisa em termos de rede industrial e aplicação de IA, o que dá para se colocar, por exemplo, em termos de internet das coisas, né, que é um conceito que estava até mais em voga, até todo mundo começar a falar De IA, de né? IA generativa, Aham. mas não é que saiu de voga, não. Sim, sim.
o que que dá para se fazer com a internet das coisas, o que que dá para se fazer em infraestrutura de rede, onde que dá para colocar IA, quais são os requisitos que a gente chama de tempo real, que é diferente do que a gente acha no senso comum, que achar que tempo real é rápido, tempo real é confiável. Uhum. Se ele sempre consegue executar a tarefa dentro de um intervalo de tempo confiável. Isso é o Certo. tempo real. Então, assim, existem várias discussões desse tipo, de exemplos, né? E aí a computação embarcada entra muito forte nisso. Robótica também. Uhum. Tem várias empresas, né? A Boston Dynamics sempre sai vídeo aí dos Sim. produtos deles. Eles têm o Atlas 2 agora, que é o Atlas, só que ficou um pouquinho mais bizarro, né? Ele vira ao contrário e tal. Atlas é o cachorro? Não, o cachorro é o Spot Mini. Tá. Pra mim o cachorro é impressionante demais. É. Não, tudo bem que o robozinho, beleza, mas o cachorro, cara, tipo assim, sei lá, por uma guerra, por um negócio, o cara começar a fazer parada militar, vai ser muito Você tenso. tem a Boston, né, que tem o cachorro, você tem a N-Botics, que tem também, que eu trabalhei com o produto deles no Instituto Tecnológico Vale durante o pós-doutorado. Uhum. E você tem muito forte hoje a Unitri chinesa também, né? Hum. Então a Unitri Esse aí é tá... o que mostrou os robozinhos dançando, um Tem monte de o que luta robozinho. Kung Fu, É. o Eu dançando, e sempre tem o fico em dúvida se é cachorrinho fake ou também. não aquilo lá. Não é, não é, Não é. não é. O difícil no caso da robótica é outra coisa. O ambiente é muito variável. Entendi. E quando o ambiente é muito variável, fica difícil de você prever tudo que pode Como acontecer. você diz, é tipo, tem um tijolo, pra ele tropeçar, ele tem que Tem um manter o tijolo, equilíbrio e não uma pode pessoa cair. vai entrar na Entendi. frente. Imagina um robô bípede, né? Que eles Uhum. estão. Agora tá na moda, faz robô dançando, lutando com Kung Fu e tal, não sei o quê. Uhum. Aí o robô Correndo, né? bípede tá ali no meio das pessoas, ele não pode bater nas pessoas, ele tem que atravessar a rua, mas às vezes o carro não vai seguir as leis de trânsito, né? Uhum. Então, assim, quais são. A gente faz isso intuitivamente, mas A gente robô não toma tem. decisão o tempo todo, né? Robô não tem intuição. Uhum. Então, assim, o que que ele vai fazer nesse caso? Ele tem que ter alguma rotina ali para entender o que ele faz. Quanto mais diverso o mundo, mais difícil fica. Por Uhum. isso, até que os carros autônomos não são tão autônomos assim, né? Especialmente no Brasil, quando você pega uma estrada qualquer aí que as condições saem completamente do padrão. É muito complicado, né? O terreno é muito difícil, né? Não existe padrão mesmo. Sim. Aí se pensar no carro autônomo, ele é um robô, né? Ele é um robô em essência. Não sei se vai mudar de assunto, só queria aprofundar um pouquinho da IA embarcada, só para dar exemplo. Quando você fala da IA embarcada que vocês pesquisam e tal, é, é possível colocar um SLM dentro de um pequeno dispositivo. Tá? Sim. E com isso, a gente consegue criar soluções que ficam devendo muito para o LLM, ou, dado algum caso de uso, a gente consegue comparar e falar, não, pô, um SLM aqui funciona. Porque onde eu quero chegar, tá? A gente tem cliente que às vezes eles querem usar IA, mas sei lá, se a gente começa a falar muito de custo, chamada de API e tal, pô, vai ficar meio caro. Ter o próprio modelo numa máquina com GPU fica mais caro ainda tal. E a gente nunca explorou o SLM, né? Aí é mais curiosidade, tipo assim, sei lá, cara, você pega uma A gente empresa explorou já pra gente, né? é interno, é porque a gente não tem o caso de uso dessa galera. Vamos supor, uma empresa de monitoramento que quer vender um produto para um condomínio. Sei lá, vai ficar processando a imagem, alguma coisa Uhum. local, assim. É possível ou não? Em que ponto que tá? Olha, várias coisas são possíveis. Várias coisas em detecção de imagem, elas já são, por exemplo, essa questão do monitoramento, Uhum. ela já é possível, né? Então, assim, muitas empresas até exploram isso. Se não me engano, acho que a Verisure Uhum. explora isso um bocado. Pode falar nome de empresa, né? Pode, à Não vontade. tem questão, não. Com certeza tem outras empresas também. A Tesla, ela confia muito no processamento de imagem em relação a opções, vamos dizer assim, multissensoriais. Em termos de SLM, a gente está experimentando no laboratório com computadores embarcados, Raspberry, a linha Jetson Nano da NVIDIA. Essa linha é legal, porque uma vez a gente fez um conteúdo dela, logo que lançou, cara, parece ser uma linha super, super adequada para fazer umas coisinhas ali, né? Ela até, as versões atuais, elas estão escalando, né? Porque como o mercado pede language models, as últimas versões, elas
Perdão, já estão até modernizando um pouco mais nesse sentido de buscar aí aplicações de language models. Mas a gente já experimentou, por exemplo, elas muito em robótica também, para Tá. detecção de imagem, o robô, por exemplo, detectar uma coisa que ele quer pegar, a gente já Uhum. utilizou para isso. Mas a gente também já está utilizando, e eu já vi exemplos aí, tem exemplo de um cara, um maker, né, a comunidade maker, o cara fez um TARS, Hum. o robô do Interestelar, né, Uhum. e aí ele colocou um language model para rodar numa Raspberry, Sei. um small language model. Então, sim, é possível. Tá. No caso de empresas, eu penso assim que existem diversos casos para você usar SLM, mas aí pensando já em infraestruturas locais, o que a Sim, gente sim. dentro do ecossistema de edge computing a gente chama de cloudlet, né, seria a nuvenzinha. Uhum. A Cloudlet é uma coisa, uma infraestrutura que você monta, pode ser um computador ali, um server com GPU, alguma coisa assim. Você coloca uma RTX 40XX lá nela, NVIDIA Quadro. Você coloca ali um Xeon 64 núcleos, alguma coisa assim, 256 GB de memória. Você tem ali uma infraestrutura forte em termos de processamento. Uhum. E ali dentro dessa infraestrutura você pode instanciar ali seus modelos de linguagem. E aí qual que é a vantagem? As interações, por exemplo, elas ficam independentes de Big Techs, né? Uhum. E aí você fica independente do contrato. Você não sabe, por exemplo, muitas vezes se a Google está pegando as interações ali e os documentos que você está usando para poder pegar, e aí você pode criar suas próprias RAGs, o seu próprio modelo em infraestrutura local e rodar. E, assim, talvez não tenha a mesma amplitude das funcionalidades de um Gemini, de um GPT, de um Claude, mas você consegue fazer uma infraestrutura ali. Se quiser montar seus agentes, você consegue montar ali internamente. Uhum. Você acha que a gente tá. Pode ser muito idiota isso, tá? Mas eu não acompanho essa parte de hardware e tal. Eu sei que é, porra, uma bica, assim, do que precisa para as IAs funcionarem e tal. Mas você acha que a gente vai chegar daqui a um tempo em onde a gente vai conseguir rodar um cloud em casa, ter a própria estrutura de cloud? Ou você acha que está muito longe? Porque assim, tudo que envolve IA não parece que está muito longe, né? Porque a gente fala, será quando a gente vai ter isso? 2 dias depois eles lançam alguma coisa. É, eles já estão diminuindo, né, os modelos, aumentando a eficiência por modelo, diminuindo os modelos. A China já está criando o próprio hardware para competir com a NVIDIA, né, que tinha o monopólio do hardware do Uhum. desenvolvimento de LLMs. A China está criando os próprios, então os produtos da China tendem a migrar para os hardwares que vão ser produzidos na própria China. E então, assim, é uma corrida espacial praticamente aí que Não, está acontecendo. é porque eu fiquei O preço da imaginei. memória RAM tá lá no teto também, né? Uhum. É porque eu fiquei imaginando se um dia a gente vai parar de contratar IA, né, os serviços mensais, e vai passar a comprar modelos. Sei lá, o Cloud lançou um modelo disponível para comprar, custa X dólares. Uhum. E você compra esse modelo, sabe? É, eu acho que essa é uma decisão que às vezes não é uma decisão tanto da capacidade de existência da tecnologia, mas uma decisão de mercado. Uhum. Se você olhar, por exemplo, o que que a PlayStation tá querendo abolir mídia física, por exemplo, né? E existe uma polêmica no mundo dos games aí, da questão de que se você compra um jogo na Steam ou numa store dessas, você não está comprando o jogo, em essência você está alugando o jogo, né? Eles podem tirar a qualquer momento. Uhum. Então, assim, no entanto, a Sony continua migrando o produto dela para vender, em vez de vender mídia física, vender serviço. Não vai depender muito do que as empresas, eu não sei se elas vão querer desmamar aí, né? Largar o osso, porque às vezes você vendeu o modelo uma vez, você vender token é melhor. Não, é porque meu pensamento, a pergunta mais voltada é assim. Já se fala muito sobre o tanto de consumo que é preciso para funcionar o que a gente tem funcionando hoje. E a gente sabe que, sei lá, quantos por cento das pessoas usam IA hoje? De uma Ah, forma ampla. maior parte dos jovens, pelo menos, a maior parte. Tá, não sei quantos por cento isso representa, mas Uhum, quando todo mundo estiver de fato usando IA para trabalhar, para, enfim, uhum. não só para fazer besteira, quanto que isso vai representar de hardware, sabe, de impacto de uma forma geral? É, isso, assim, É muita especulação, né? tem Então, vários pontos que já se discutem um pouco. As empresas estão tendo que baixar o custo, porque a princípio ainda não estava se pagando, né? uhum, O que as assinaturas ainda não estavam pagando o custo de desenvolvimento. Existe essa corrida espacial, entre aspas, aí, de sempre lançar um modelo novo, sempre lançar um modelo novo. Ah, eu preciso lançar
Gemini 5, eu preciso de lançar o GPT-6, eu preciso lançar o Claude não sei o E que é quê. uma delícia, cara. Eu tenho o Cloud contratado, tenho o Sol contratado, o GPT, né? E aí Uhum, agora o GPT disponibilizou uma função lá que eu tenho direito a renovação. Então, meu plano tá acabando. O meu semanal tá acabando. Eu vou uhum. lá, eu posso resetar uma vez e volta. Aí, cara, quando acontece isso, pode olhar no cloud que meu plano foi renovado. Então tá essa guerra, tá uma delícia. Pra quem pelo menos tem, É, o pago tá uma delícia, né, pra gente. eu tenho o Gemini, porque ele vem com uma série de outros serviços do Google que eu Hum. acabo usando também. Mas sim, eu acho que é muito complexo a gente tentar prever para onde que o mercado vai, né? É sempre aquela. é, Seria como se a gente estivesse na década de 80 ali, vendo se essa ideia, será que essa tal da ideia desse tal de Bill Gates aí vai É. para o caminho desse tal de Steve Jobs aí? Será que esses caras vão. Alguém vai querer isso aí, computador pessoal? Para que É. alguém precisa de um Mas computador em ainda assim casa, era né? meio longo prazo esse será, né? O será da gente cunhar hoje é tipo amanhã, né? Porque a velocidade dos produtos ela é muito rápida, né? No sentido de lançamento. Tem hora que eu reflito um pouco, por exemplo, não tem tanto tempo assim que eu fiz minha graduação, frente aos meus alunos que estão entrando agora, 16 anos pode parecer muito, Uhum. mas não tem tanto tempo assim que eu fiz a minha graduação. No entanto, quando eu entrei na graduação, a gente é a comunidade do Orkut da minha turma, né? A gente começou depois o grupo do Facebook e ninguém tinha smartphone. Então, assim, A lista de e-mail, né? Tem a lista de e-mail lista de também, né? e-mail, exatamente. Então, assim, pensando de quando eu entrei até quando eu formei, que eu me formei em 2016, o cenário era inimaginável eu entrando em 2010 na universidade e pensar que eu ia ter um computador na minha mão. Porque um celular é um computador na mão. Sim. Meu RE é 02, né? Não. Então, meu RE é 02. E, cara, quando eu tava formando, tipo, tinha um aluno que tinha notebook, né? E era caríssimo e tal. Hoje, você entra na sala de aula, todo mundo tem notebook, tablet, não sei o quê. A escola anterior dos meus filhos, cara, o material escolar, você tinha que ter um notebook. Porque tinha uns negócios que tinha que fazer lá com notebook, e se você falasse que não tinha, eles falavam assim, mas estava na lista de material, você tem um notebook. Fiquei Não, puto, não. né? Fiquei puto. Ao mesmo tempo, hoje muito se discute o peso da digitalização na educação da turma mais jovem, tanto as Uhum, crianças, adolescentes e jovens adultos. A gente observa muito o peso disso, a diminuição da capacidade deles de escrever, que é uhum. um negócio muito surpreendente, assim. É uma geração que ela teve uma perda cognitiva, tanto que muitas escolas estão retornando ao analógico. Eu acho que Sim. é importante você ter a educação digital, Uhum, e isso eu trouxe essa discussão também, porque a gente está discutindo dentro da universidade o uhum. limite do uso de IA. Isso é um ponto que eu ia chegar. Então, essa discussão na educação é muito interessante. Na primeira educação ali, para criança, adolescentes, hoje, a minha opinião, como alguém da ciência da computação, é Uhum. que quanto mais analógico você manter ali Sim, a criança e o adolescente por mais tempo, é mais beneficial para eles. sim. Ah, não, mas significa que eu não posso jogar um videogame, o FIFA do meu filho? Não, não é isso não, mas Uhum, assim, tempo limitado de tela, sim, a educação mesmo, a parte da educação, as tarefas de casa e a sim. escola fazer de forma mais analógica, Uhum, conseguir diminuir o uso do telefone, que a gente sabe que é complicado, mas conseguir diminuir o uso do telefone é legal também, uhum. porque hoje o que a educação aponta é para tendências de que o aprendizado mais analógico ele fixa melhor. Uhum. Sabe que o lance do uso do telefone, assim, entre as muitas, depois que a gente faz 40, entre as muitas coisas que a gente começa a refletir na vida, né, o ponto que a gente chegou, pô, tô 40 anos, dá aquele friozinho na barriga e tal. Então, passando por toda essa fase de emagrecimento, Uhum. de cuidado com coisas que não cuidava antes e tal, e uma das coisas que mais me incomoda, cara, é a minha dependência do Do telefone. telefone. Porque não só para vídeo, essas outras coisas, o tempo todo, às vezes eu me pego no telefone sem necessidade de eu estar no telefone. E aí você começa a se autoavaliar para ver se, pô, precisava estar agora passar essas 2 horas. Incomoda quando, por exemplo, minha esposa está conversando comigo, eu não noto que eu estou concordando com tudo que eu estou falando, Porque e, você está e, Você tá no e no telefone. mesmo segundo eu falo, pô, que bosta. Pô,
sabe? Eu acho é uma discussão importante porque são pequenas injeções de dopamina, né? É, Então, e assim, eu gosto. mais um videozinho, mais um É, videozinho, mais um videozinho. É sempre é uma isso mesmo. pequena injeçãozinha de dopamina. Então, assim, isso não é só, não pega só no jovem, pega no adulto, Ah, pega, Ah, sim, pega pô. a todo gente mundo, fica mais idoso, né? estressado, idoso, Pô, idoso descobriu a internet, telefone, cara, o tempo todo. fica mais estressado também, porque você fica sedento de informação, né? Quando você tá ali há 10, 15 minutos sem receber informação, você já tá É tremendo ansioso, mesmo. assim, você começa, cadê meu telefone, cadê meu YouTube, cadê meu não sei o quê, e eu ainda sou de uma turma que gosto de, por exemplo, YouTube, de conteúdos longos. Eu gosto de pegar conteúdo educativo de 30, 40 minutos, Uhum, 50 minutos, 1 hora, eu gosto de sim, consumir esses conteúdos. Mas a turma jovem perde o span de atenção. sim. E aí, dentro de sala de aula, por exemplo, eu tenho que me desdobrar para brigar pela atenção É o tempo ali todo, o né? tempo todo. Ontem, falando em negócio de conteúdo longo, eu tava assistindo um vídeo, um cara até conhecido na internet, o Vlad, que faz uns experimentos, da área 51. E aí ele começa o vídeo dele falando, a gente tá fazendo uma campanha para voltar a assistir vídeos longos. Então fica aqui, tenta voltar. Aí ele fala um pouco sobre isso, esse negócio. Mas os 15 primeiros minutos de vídeo foi ele fazendo uma introdução, ele falou disso um pouco, uma introdução que não precisava fazer. Uhum, Eu falo, a galera às vezes também perde a mão no CTA, cara. entendi. Saca? Porque às vezes é muito chato você. Aí pode ser só o Gabriel que Pode assiste ser. filme, vídeo Exato, curto falando, exato. sacou? É mais objetivo, né? Alguém que é muito bom de assistir, que eu recomendo, Falou o cara que tem um podcast, né? Que faz vídeo longo. nacional, nacional é o Tinoco, canal Tinocando TV. É. Esse é um canal muito educativo, ele fala de várias coisas da história do Brasil, do mundo e tal. Ele tem roteiros bons, parece um documentário, assim, o canal dele. E ele tem uma narrativa muito boa. Mineiro também. Só gente Cruzeirense, boa. Cruzeiro Cabuloso. Ah, que isso. Vai pra casa. Então ele é muito bom. E da gringa eu gosto muito do Veritasium, que é muito educativo também, traz muitos problemas da área de engenharia, da parte de física, da parte de química, e pessoalmente são assuntos que me interessam muito, eu Uhum. gosto de acompanhar bastante. São conteúdos mais longos, mas eu não acho que tem essa, vamos dizer assim, introdução desnecessária. Hum, O Tinoco tem vários vídeos, várias coisas de cultura, por exemplo, ele fala do Basquiat, por exemplo. Tem casos que ele conta a história de Napoleão. Ele fala vários pontos do Brasil, do mundo. Uhum. Do Brasil, ele já discutiu questões, por exemplo, de império, independência. E tem animações boas. É um conteúdo ah, bom, tá. ele é bem produzido. É um conteúdo mais longo. Mas é um roteiro mesmo. Ele tem um Uhum. roteiro. Ele tem Sim. roteiristas, ele tem editores e tal. Trabalha de forma bastante Eu profissional. acho que a única coisa longa que eu assisti de vídeo, assim, no YouTube é o Lito, do Aviões e Música. O Lito é Adoro o bom. Lito, tipo, o O Lito conteúdo é dele. excelente. Eu acho que eu sei, eu assisti todos os vídeos dele, assim, sem exceção. Porque é um assunto que me interessa. Eu tenho pavor de avião, então eu vejo tudo Entendi. que ele fala. É, e coisas de guerra, cara, assim, tipo, história da guerra e tal. Nossa, eu me delicio. Agora, uma coisa que eu Tem vejo que eu vários no perdi, Tinoco de guerra, você vai é, gostar. tem uma parada que me irrita um pouco hoje, que eu vejo que é o imediatismo do vídeo curto que Uhum. me puniu é. Eu adorava vídeo de restauração. Eu gosto, eu assisto Hoje eu vários. me vejo pulando. Falei, pô, não tô mais curtindo o processo. E eu tenho visto gente limpando o tapete também. Ah, sim, Porra, esse é aquele um negócio, eu clássico. vejo o cara lá pegando o tapete, lavando o Limpando o tapete. tapete. Esse eu Esse é nunca um vi. clássico. Nunca vi. Não Isso sei por aí, que que eu assisto na isso, hora que cara. te pegar, você vai ver. É, É um vício é maravilhoso. Vem satisfatório. um negócio É, sujão, você aí Aquela você vai. água vê. saindo. É, Não, os nossa. tapetes cheios de terra por cima e tal, não sei o que chega. Eu almoço, às vezes, vendo o cara Que limpando o isso. tapete, cara. Não, é muito satisfatório. É só o barulho ali da bomba jato ali, do ferramentas e tudo. O vídeo longo, cara, eu consigo assistir vídeo técnico longo. Então, assim, eu tava até comentando esses dias no LinkedIn, por exemplo, o canal da IBM. Cara, a IBM tem uns vídeos bons, longos, assim, né? Explicando conceito às vezes, né? É, acho que Harvard e Stanford tem Stanford tem os cursos de IA que são. uns negócios muito legal. E, cara, e é tudo vídeo. Por exemplo, o que tá na minha playlist lá é um vídeo de 2 horas de um maluco ensinando como você faz uma LLM. Todo o conceito técnico de como vai fazer. Eu tô mega curioso pra ver, Uhum. tá ligado? E são 2 horas, né? Não quer dizer que eu vou É. consumir tudo de uma vez. Eu acho que quando é uma coisa que também, quando o vídeo é muito técnico, eu não consumo tudo de uma vez.
Eu Dá tenho uma isso. Bacana. parada, aí, tipo, eu tenho que, às vezes, executar o que tá rolando ali e tal, pra dar aquela fixada, aí eu continuo, No sabe? cara, filme eu sou assim. Oi? Filme. Filme. Eu tenho problema pra ficar muito tempo parado fazendo uma coisa só. Então, Uhum. eu tenho um acordo com minha esposa. Cara, ela assiste, tipo, 3 filmes por dia. Eu consigo assistir, eu faço meus intervalos, assim, ó, Uhum. 25 minutos, Para. paro, aí mais tarde eu assisto mais 25, sacou? Não, filme eu gosto de assistir também por inteiro. Por isso eu gostava da Sessão da Tarde, que tinha os intervalos. É, pois é, não tem mais intervalo comercial, né? Puxando Ah, Pô, cara, eu tô numa pira de novelinha pelo TikTok agora também. É muito coisa de velho Nossa, isso, cara. isso é. Mas é muito bom, cara. É tão tosco que você fica assim, deixa eu ver onde é que essa tosquice vai dar. Aí você fica naquela. o TikTok eu acabei não aderindo, mas o Instagram eu tô lá também. Tem os mesmos conteúdos, né? No final das contas. Mas o meu algoritmo do Instagram é bem mais podre do que do TikTok, assim. Ah, meu Eu já tela. resetei algumas Uhum. vezes, mas eu sempre vou indo pro limbo, assim, ó. Entendi, entendi. Eu dar uma variada. Mas puxando de volta um pouquinho pro lado da educação, né? O que a gente discute hoje, por exemplo, é, e é muito preocupante. Eu estava até falando um pouquinho disso, a questão das provas, né? E tal, da parte técnica. Eu vejo muitos professores também fazendo manifestação disso, e a gente, como instituição, está pensando nisso, é dessa relação do estudante de agora com a IA generativa. Uhum. Porque a dependência está ficando muito grande. Você fala, né, por exemplo, entrega de trabalhos. Vamos supor, por exemplo, vocês têm formação de desenvolvedores? Não, ainda tem. Você tem formação de desenvolvedor. Como assim? É, A ciência da faculdade? Eu fiz computação, engenharia. ODS, Fiz engenharia. engenharia. Pois é, eu fiz na engenharia também. Aí, por exemplo, eu tô dando lá na UFBC, não são semestres, são quadrimestres, né? Nós temos Uhum. 3 períodos no ano. Nesse segundo quadrimestre, eu tô dando a matéria introdutória de programação, Tá. onde se passa ali os conceitos básicos de programação em Python, que é Uhum. a linguagem mais chuchu do momento, né? Uhum. Quando eu fui aprender programação, lá em 2010, a primeira linguagem foi C, O meu também. né? C, puro. Então, você vai apresentar os conceitos. E é uma disciplina com caráter muito prático, então põe metade dos pontos da disciplina na prática Uhum. e metade nas provas que eu faço teórica e eu faço escrita. Tá. Pseudocódigo? Não, Não? código, Código mesmo. Tá. código. E assim, é discrepante você pegar as entregas de um aluno na parte de Prática prática e a na e prova. na parte escrita. Por que será, né? Por que será? E qual que é o questionamento? Eu entendo que o aluno, às vezes, não está pensando na própria formação. Uhum. Até pela idade, muitas vezes, pela maturidade, mas quem tem que pensar nisso? Se o aluno não está pensando na própria formação, é a instituição formadora. Uhum. Os alunos ali, tendo acesso, mesmo que eles façam pela ferramenta gratuita, ele consegue fazer esses códigos básicos Uhum. rapidinho. Um prompt ali, faz um código que faz isso. Chega ali no GPT, um prompt ele faz. Uhum. A questão é que é o seguinte, ele passa pela matéria de programação básica sem aprender os conceitos mais básicos de programação. Uhum. Variável, If, for. exatamente, laço de repetição e estrutura condicional, que é a base da programação imperativa, que é 80% dos programas, orientação, objetos e funcional, que são os outros 2 paradigmas, é basicamente a mesma coisa. Uhum. Eu não sei como é que tá hoje. Eu falei no outro episódio sobre a qualidade dos caras que chegavam pra gente na empresa, os júniores e tal. Saímos da faculdade, primeiro emprego e tal. Já era terrível antes da IA. Já era muito assustador e os caras não tinham a base nenhuma. Então, eu precisava ter bons devs lá dentro, um, dois que a gente mantinha lá dentro, pra ensinar a galera que saiu da faculdade. Tá bom? E já era assustador, imagina agora. Assim, essa é uma discussão que permeia vários pontos. Porque, por exemplo, o que as escolas fazem no Brasil, mesmo as particulares? O que eu vou te ensinar ali no ensino médio é importante para você fazer o Enem e tirar uma nota boa. Então, assim, quando eu fiz o terceiro ano, para depois fazer o vestibular, né, porque não tinha nem o SISU, o Enem existia, foi o primeiro ano, inclusive, que o Enem entrou no número de questões, não vou falar do mesmo modelo, porque já trocou as instituições aplicadoras e corretoras algumas vezes, mas que entrou no modelo novo de Enem. Porém, as universidades ainda tinham etapas, por exemplo, de provas discursivas. Então, para você entrar No na vestibular se universidade, para o diz, né? vestibular, Tá. para você entrar na universidade, você tinha que fazer uma prova discursiva. Você tinha que Uhum. ter
a capacidade de colocar o seu raciocínio ali numa sequência, no papel, Uhum. para provar para alguém que você fez o raciocínio e chegou numa resposta. Uhum. Isso não existe essa exigência mais desde que existe o SISU. E aí, longe da discussão de melhorou a acessibilidade, tornou as universidades menos bairristas e tal, porque de fato isso existiu, mas o preço que se paga com a educação é que essa parte da formação que antes pertencia ao ensino médio não pertence mais. E a gente pega isso no ensino superior e tem que tentar suprir essa carência. Entendi. Então, assim, Mas isso não é em todas as universidades, né? Por exemplo, a Unicamp da vida ainda a tem FUVEST o. ainda A tem. FUVEST A ainda FUVEST tem, ainda tem. entendi. A FUVEST ainda tem. FUVEST, Unicamp, Mas, né? Tipo, mas se São você Carlos aqui, muda, Unesp. muda a linha, a diretriz geral do país, a tendência é todo mundo seguir, por exemplo, diminuindo, vamos dizer assim, o nível de exigência de você ter uma capacidade de fazer uma prova Uhum. discursiva dentro da própria proposta do ensino médio. Uhum. E isso ainda é uma discussão pré-IA, Uhum. como foi dito. E não entrando no assunto que é importante você ter uma universidade que seja menos bairrista, então você ter um sistema nacional tem suas vantagens de fato, mas acho que muita coisa deveria se pensar. E aí agora você adiciona isso ao aluno que entra e tem uma ferramenta de IA generativa ali para ele fazer um trabalho inteiro para ele. Uhum. Ele pega o PDF do trabalho e joga lá como prompt. Entendi. Resolve aí pra mim, Eu né? vi o professor Clóvis de Barros falando uma vez, que eu achei fantástico. Ele fala, cara, o problema que ele vê hoje é que os alunos, por exemplo, eles vão para a escola para passar de ano, eles fazem para tirar a carteira de motorista, eles fazem o suficiente para tirar a carteira e eles não curtem a jornada, né? Não Uhum. curtem o aprendizado. Eles estão preocupados em aprender ali, eles estão preocupados em vencer aquela etapa, porque é passar de ano e faz o básico para isso. E com a entrada, aí ele falou até aí. Uhum. E o que me assusta mais é que muitas vezes o que eu sinto conversando com jovens, eu converso bastante com jovens hoje, é que é tudo muito, vou fazer o suficiente e não, sabe, parece que o cara nem queria estar naquela faculdade, ele nem queria fazer aquele curso, mas talvez ele escolheu aquilo não por aptidão, mas por comodidade, não sei, ou por dinheiro, não sei. A proposta do dar dinheiro, né? Que depois, quando você vê a linha de chegada chegando, você vê que quem dá dinheiro é pai e mãe, né? O resto o resto é você que ganha. Ninguém dá dinheiro para ninguém, né? Mas você Então, acha que isso faz sentido e, mas eu e, e acho você que acha que a IA vem para atrapalhar isso um pouco mais, assim? até certo ponto faz sentido. Só que eu acho que isso não é uma característica só de agora. A questão é o seguinte: o aluno bom ele é bom em qualquer instituição. Não importa onde ele estiver, ele vai ser bom em qualquer instituição. E o aluno, vou chamar ele de ruim, vamos falar assim, um aluno Menos fraco, esforçado. menos esforçado, Aluno mais acomodado, mais né? acomodado, ele é acomodado em toda a instituição. Uhum. A diferença sempre é o aluno médio. E o que você vai exigir do aluno médio para ele ser médio? Então, por exemplo, um aluno médio numa USP, ele não pode só estudar mais ou menos. Senão ele não vai aguentar chegar no final da USP. Uhum. E é isso que difere a USP. Não é porque o professor da USP ensina alguma coisa diferente do que se ensina em outras faculdades, na faculdade municipal, na faculdade federal. Não é. É porque o cara da USP, ele pode chegar e fazer uma prova, por exemplo, que muitas vezes a gente não pode fazer. Ele pode elevar o nível de exigência. Então, assim, a gente tenta ali, principalmente nessas matérias de início, a gente tenta ir balizando, inclusive tentando resolver esse problema que foi empurrado para o ensino médio. E a gente vê, por exemplo, a nota do PISA, que é a visão da educação básica do Brasil, só caindo, estando abaixo de países que não era para a gente estar abaixo, Uhum. com todo o respeito aos outros países, não é um desrespeito aos outros países, mas Sim. ao poder econômico do Brasil, o Brasil está atrás no PISA de uma Nigéria, não faz sentido. Você acha que é por falta de investimento ou capacitação mesmo? As duas coisas. As duas coisas. É... E aí você coloca junto disso um aluno que entra, por exemplo, e ele não precisa nem pesquisar mais para ele escrever sobre um assunto.
Vamos Só cuspiu ficar o aquele ali. tempo ali, né? É. Porque antigamente, né? Tipo, Uhum. uns anos atrás, né? É, Uns 5, 6 anos atrás era mais custoso de tempo você fazer um trabalho. exato. Você fez qual engenharia? Eu fiz Desculpa. engenharia de computação, Da cara. computação. Ó, só um exemplo. Uhum. Eu tive redes 1 e redes 2, tá? Sim. Eu tive que ler um Tenenbaum azul desse tamanho. O redes 1 e redes 2 era esse livro. E o professor, abraço Juan aí, é um professor espanhol que ainda tinha o português com sotaque de espanhol. E, cara, Tive esses era isso, professores também. entendeu? E assim, eu li esse livro, tá ligado? Ao longo de um ano, porque redes 1, redes 2 era Aham. por semestre, né? Cara, e era isso, era prova em cima disso, trabalho em cima disso. Aprendi a fazer um bom negócio, hoje eu não lembro quase nada, mas aprendi na época, Uhum. né? Mas se você precisar, você pega de novo e Exato, você só exato, relembra. exato, Uhum. exato, exatamente. Aí, por Montar a exemplo, redezinha lá, a gente. Tannenbaum, eu dou aula de arquitetura de computadores também, né? É, E também é o Andrew Tannenbaum. ao- É o livro lá, Organização de Computadores. a arquitetura foi muito massa também, né? É. E aí, por exemplo, eu vou falar de quê? Eu vou falar de von Neumann com os meninos e tal, não sei o quê. Felizmente, a arquitetura nesse quadrimestre próximo que eu vou dar é na pós. Aí já é a turma mais velha e você não tem que Uhum, aliviar a barra, não. Até porque pós ninguém tá fazendo mestrado, doutorado lá, falar que caiu de paraquedas, sim. não. Mas, assim, aí você pode apertar mais, você pode exigir. Aí você vai falar, por exemplo, faz um circuito de memória aí. O cara vai ter que pegar ali e ver o que é um Sim, circuito de memória. sim. Então, mesmo que seja um vídeo no YouTube de 30 minutos explicando como é que você pega ali as portas lógicas e cria os flip-flops que criam o circuito de memória e tal, ele vai ter que fazer alguma coisa do tipo. Uhum, Então, assim, prejudica, por exemplo, aí chega no começo, no algoritmo e estrutura de dado. Falou que você pegou C, eu também. O cara vai pedir lá, você sabe que é uma lista encadeada. Você pode, assim, se eu pedir para você fazer em C, você pode escorregar um pouco, mas sim, você vai sim, fazer. sim. Às vezes você pede uma lista encadeada para um moleque desse, eles não vão saber o que é. E é uma estrutura de dados muito importante. Porque aí você vai ter o tipo list no Python lá. Uhum. Eu não sei nem pra Aí que ele vai usa, ser né? uma lista, de fato, uma lista encadeada. Só que, aí o que que acontece? Ah, meu programa tá lento. Onde que isso impacta no mercado, né? Por exemplo, num produto. Ah, o meu serviço aqui, quando ele escala, ele tá lento. Uhum, Por que que ele tá lento? Eles não estudaram a análise de algoritmo. Eles não sabem o que significa uma ordem de complexidade. Então, eles não sabem, por exemplo, que você escrever um tipo list no Python, toda vez, se a sua lista tiver 1 bilhão de elementos nela, ele vai demorar 1 bilhão de acessos para ele encontrar qualquer elemento ali. uhum, Hum. Então, assim, esse é um conhecimento que. E aí o pessoal fala muito de vibe coding, né? E Hum. tal, não sei o quê. Pode até servir, por exemplo, para se prototipar. Mas sem esse conhecimento básico, você não consegue escalar. Aí você vai falar A de gente defende Docker, muito de, isso. de Kubernetes e tal, beleza, essas ferramentas são feitas para escalar sistemas, né? Você tem os Dockers ali para containerizar, o Kubernetes para poder sim. fazer a orquestração, né? As ferramentas de engenharia de software, mas não adianta se Se tá- você o código é mal escrito, né? é cocô com glitter, entendeu? Cocô com glitter. Cocô com glitter, né? Um É, cocô bonitinho. Se dá cocô de entrada, vai sair cocô com glitter, entendeu? É isso. Mas assim, voltando à questão do aluno, como é que vocês, professores, estão lidando com isso, assim? Porque, sei lá, você pede um trabalho, chega aquele trabalho que... Você sabe que não foi o cara que fez. Você talvez, por ter a Uhum. experiência com Java, blá, 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 conhece ali a linguagem e tal. Mas como é que vocês estão lidando com isso? Isso é uma coisa interessante, porque a gente tem um grupo de trabalho formado até para discutir essas coisas. Eu, pessoalmente, eu estou me baseando nos fundamentos da ética de publicação. Ou seja, o que, que as ferramentas de publicação científica consideram ética no uso de IA generativa. Então, sempre que eu peço trabalhos, eu dou uma aula específica onde eu ensino, que é uma coisa que eu senti falta, Uhum, eu ensino como que se escreve um trabalho. Quais são os elementos, como que o texto se organiza e tudo mais. E aí eu explico para eles, eu falo, em uma parte dessa aula é sobre a ética do uso de IA. Também é uma palestra que eu estou produzindo para ver se eu consigo, em alguns meios aí, divulgar, que é o seguinte, o uso de IA não é sobre não usar, é sobre como usar. Então, por exemplo, eu falo com meus alunos, vocês têm que ter, isso eu falo com meus alunos de pesquisa e eu falo com meus alunos de ensino.
Vocês têm que ter total responsabilidade e total conhecimento sobre cada linha que está escrito ali. Então, a IA não pode ser feita para produzir o seu conteúdo. Ela pode ser feita para revisar, para te dar ideia, etc. Mas não para produzir. A produção tem que ser sua e a curadoria do que foi produzido tem que ser sua. Mas Esse é não o dá primeiro vontade de você ponto. meter um. Galera, aqui, ó, prova oral agora. Tipo. Dá, mas aí é, entre aspas, um pouco, vamos dizer assim, de terrorismo. Vamos dizer. Não Eu que gosto. eu acho que um pouco de pressão é bom, porque a frustração faz parte do conhecimento, do Sim. aprendizado. Mas o que eu faço muito é a questão da prova aberta, escrita. E eu explico para os meus alunos, eu falo assim, a prova escrita, ela é uma ferramenta de vocês treinarem comunicação por escrito. Vocês têm que me explicar por escrito o que vocês querem dizer, Uhum. senão eu não vou entender. Então, até como que os alunos falam, pode fazer as questões fora de ordem? Eu falo, pode, mas eu tenho que saber onde que cada questão que Aham, você... aham. E, por fim, na questão de IA, dos trabalhos, eu ainda ponho mais uma coisa, que a gente tem colocado nos nossos artigos científicos também. Ao final do texto tem que ter uma seção sobre ética no uso de IA generativo, onde todas as ferramentas e todos os usos têm que estar explícitos. Parte do que se discute, por exemplo, no uso de IA generativas para escrita científica ou para ferramentas científicas é na transparência. Foco Uhum. na transparência. Eu usei essa ferramenta para este fim e a depender, inclusive, com este prompt. Entendi. Porque às vezes é uma conversa, mas assim, o legal seria ter o link, porque caso você queira ver o que foi discutido, ou não é chegar a esse ponto. Eu acho que não chega a esse ponto, Tá, mas mas é eu tenho só que saber, por o que foi exemplo, usado. e aí, tem um gráfico. O gráfico não pode ser na IA generativa. Uhum. Tem aqui um infográfico ou uma ilustração. Aí pode. Tá bom. Então, assim, é o compromisso da fidelidade da informação. Uhum. Parte disso, inclusive, a comunidade fala por saber como é que funciona. Aí a generativa, ela não vai produzir, por exemplo, se você passar um dado para ela não vai produzir um gráfico ali com uma precisão matemática. Sim, Ela vai produzir uma imagem ilustrativa a partir da informação que você passou. sim. Em determinados casos, isso é factível, outros não. Então, por exemplo, eu pessoalmente, eu acho que a principal ferramenta inicial para se pensar no uso de IA generativa, quando você está produzindo alguma coisa, produzindo um conteúdo, produzindo texto, é você ter transparência. Uhum. Falar, eu usei a IA para revisar o texto, eu usei a IA para isso, para aquilo, porém os autores, e isso a gente fala assim, os autores assumem total responsabilidade sobre o conteúdo apresentado ali. Uhum. No caso de texto acadêmico, já vi IA inventar referência, Mas tem Isso aí tem porrada. muito. inventa conceito, Aham. entendeu? Mas E, isso aí é um mau uso, né? Que a O mau pessoa uso. usou de qualquer jeito, né? Exato, É o aluno acomodado barra preguiçoso ali, né? exato. você que está dentro do sistema educacional, né, de uma certa Uhum, forma, você vê o país, de uma forma geral, o governo que seja, e aqui não estou falando do governo, uhum. X ou Y. exatamente. Uhum. Eu estou falando, você acha que a gente está começando a se preocupar como país, de uma forma geral, com esse tipo de aplicação, com IA no meio acadêmico, no meio... Você acha que está tendo um incentivo, estão começando a falar disso, não estão? É muito necessário e as instituições estão entendendo que elas têm a necessidade de falar disso. Por exemplo, o judiciário tem falado muito disso. A gente traz aqui sempre, direto, né, traz. Aham. O judiciário tem falado muito desses problemas, tem apresentado muito esses problemas, porque tem se visto apelações, respostas totalmente escritas por ferramentas de inteligência artificial, Uhum. onde a IA inventa jurisprudência, aí inventa um monte de coisa. Por quê? Porque Que isso ela tenta... vai ter que gerar alguma coisa, né? Porque é um Isso modelo eu tento Inclusive, matemático no final explicar. das eu acho que contas. ontem eu vi o vídeo do aquele advogado que inventou jurisprudência, a IA, né, inventou jurisprudência, ele Aham. apresentou e tal. Aí teve o julgamento dele e a juíza absolvendo ele, Aham. falando, não é desculpa, não, né? O motivo é porque
basicamente, ninguém sabe como usar direito, ninguém tem um conhecimento e acaba usando de forma errada, então eu tô absorvendo, Tá. sabe. O que eu achei razoável, tá, não achei: "Oh, devia ter pegado o cara". Porque, na verdade, a gente vê que a galera não sabe mesmo usar ainda, né, grosso modo não sabe. Ainda mais pega uma pessoa que conheceu ontem e começou a fazer as coisas com ela ontem, Não tá é o que você tá calejado falando da ainda. curadoria, né, de tudo que E eu tenho dito o seguinte, é um aspecto mais técnico, mas a gente tem que discutir. É o seguinte, uma IA é um modelo de linguagem. Uma IA, assim, né? Não IA no total, porque, inclusive, eu vou lecionar IA no próximo quadrimestre na UFBC. IA é muito mais do que LLMs. Uhum. Mas, assim, uma LLM é uma IA feita para tratar linguagem. E aí, qual que é o caminho dela? Você codifica uma linguagem em números, depois você gera ali representações vetoriais desse conhecimento, né? Por exemplo, para eu falar assim, a manga da minha camisa, ou eu tomei suco de manga, essas duas representações, a palavra manga, elas serem espacialmente separáveis, Uhum. ou seja, a IA tem que ter uma noção semântica da e no palavra português nesse. deve ser muito mais difícil do que em outras pa Não que em outros não tenha problema, mas hum. sim, de fato tem que. Os tradutores melhoraram por conta dessas representações também, que eles chamam de Word to Vec, né? E aí depois você tem uma série ali de modelos que vão fazer uma inferência para aprender qual que é uma melhor resposta, mas qual que é a melhor resposta em qual sentido? Em produzir um texto cuja sintaxe se pareça o máximo possível com um texto que responde o prompt. Então, por que que a IA acerta? Porque quando você pega a Wikipedia toda e alimenta, usa isso para alimentar a IA para treinar, a tendência é que o discurso saia conforme, por exemplo, Naquele os tom. verbetes da Wikipedia. Uhum. Então, ele vai sair de alguma forma correto. Mas ele não existe intrinsecamente no algoritmo um compromisso com uma verdade informativa. O único compromisso que tem é que produza um texto retoricamente ou sintaticamente coerente e que de alguma forma ali pareça que tenha uma semântica. Mas não existe um compromisso, por exemplo, com a informação. Não é uma codificação de informação, é uma codificação de texto. E isso é muito importante da gente entender, porque se fosse uma informação Ela não concluiu codificada, aquilo, não pensou naquilo e entregou, ela não leu, é, né, mais ou menos intrinsecamente ela está pensando em como produzir, pensando entre aspas, né? Como produzir um texto que responde ou que dentro das métricas de treinamento da IA melhor responde à pergunta que foi feita na forma de prompt, codificada nos vetores, espaço vetorial e tal. Então, o que que acontece? Não existe um compromisso com a informação, existe um compromisso com o texto ser ali um texto formatado, eficiente o máximo possível. Você falou ele falou aquela hora de cocô com glitter, eu vi inclusive um cara dando esse exemplo, era um gringo, mas ele falando exatamente: "Ó, imagina que, você colocou a IA pra treinar uma palavra, que é cocô. Então, cocô, 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 e ela só sabe cocô. Uhum. Quando alguém você perguntar alguma coisa pra ela, ela vai responder o quê? Cocô, cocô, cocô". Então ele foi o jeito que ele usou de Aham. explicar que ela não concluiu nada que você tá falando sobre cocô ali, Aham. mas ela vai entregar o que ela mais ou menos isso, É. né. Então, isso é muito importante, por exemplo, para se tomar decisões institucionais. Como usar uma IA? Entendeu? É uma IA para analisar um documento? Não sei. Sei, talvez possa até ajudar, tipo assim, a fazer um resumo, mas ler o resumo, ler o documento. Sim. Eu ajudo, pego o resumo ali para ver se tá batendo. Ah, uma IA ali, você vai, eu tô querendo ter uma ideia aqui, eu tive uma ideia, eu não estou sabendo por onde começar. Te dá a ideia de como começar. Mas a garantia de que existe uma informação ali codificada nesse texto é só a pessoa, o ser humano, que consegue garantir. A empresa, ela não consegue garantir isso dentro da política dela. Hum. Tem um caso de um cliente nosso que ele usa a IA para procurar coisas, informações em transcrições de conversa, por exemplo, né. E o resultado Uhum.
bem ok, assim, sabe? Consegue extrair as informações ali e até em diferentes visões, né? Então, uma visão financeira, uma visão comercial. Então, dada aquela mesma conversa, né? Trazer diferentes pontos de vista, né? Para tratar linguagem, por serem modelos de linguagem, a tratativa de linguagem é muito agilizada. Uma coisa que meu orientador fala é, que é o seguinte: as ferramentas de IA, para quem sabe o que está fazendo, são fantásticas, Uhum, maravilhosas. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo, você sabe os pontos fracos. uhum. Se você não souber o ponto fraco, você fica refém. Você sabe a cagada que pode acontecer se você não É, ficar atento, né? E aí, então quando você você fala vai. quem sabe, você está falando tecnicamente como tá lá nas entranhas ou alguém que sabe usar e extrair o melhor dela? Tem um pouco dos dois. Tá. Talvez eu não seja, por exemplo, a pessoa que saiba extrair o melhor das ferramentas pagas. Porque tem Uhum, muita gente que usa muito mais que eu. sim. Mas você sabe os pitfalls que eu falo, Uhum, né? Os pontos ali, as cagadas, as uhum. escorregadas que a IA pode fazer. Então, para o seu uso, você vai produzir, mas você vai estar com isso em mente. Você vai Então, você estar atento, né? vai dar curadoria ali Uhum, no ponto ideal. Então, assim, já teve um trabalho que eu fiz, né, de uma dessas matérias iniciais de programação, que eu explorei um pouco os métodos numéricos ali no trabalho. uhum, Só que até na parte técnica você consegue colocar o pessoal para escorregar. uhum, Por exemplo, eu proibi o pessoal de usar o asterisco asterisco, usar o elevado. Eles tinham que fazer uma função para fazer a potenciação. uhum. Se você passa o trabalho só, o PDF do trabalho, como prompt, ele vai produzir as funções e adivinha só, ele vai fazer Asterisco, asterisco, genérico. ué. Que é o que ele foi treinado ali, que ele sabe que a Exatamente. maioria dos repositórios e as coisas que ele pegou, a potência é o asterisco, asterisco. Exatamente. E eu vi alguma outra pessoa falando sobre estressar modelos de linguagem nesse sentido. Era tipo assim, é uma charada que só faz sentido em inglês, né? Uhum, Que tava lá o pai e o filho dirigindo, o pai dirigindo o carro com o filho, eles sofreram um acidente. uhum, E aí o pai morreu e o filho foi para o hospital. uhum, E foi ser operado por The Surgeon, né? uhum, Que eles não falam. Aí eles falam assim, aí The Surgeon falou que não pode operar porque é o filho. uhum. Como assim? Não faz sentido, já que o pai morreu. Sim. Aí, tipo assim, a IA foi treinada para aprender a responder. Faz sentido porque é a mãe, né? Uhum. Porque no inglês as palavras não Uhum. tem, não é a cirurgiã, é The Não Surgeon. tem gênero. Só que aí, o que que eles fizeram? Por tantas vezes que eles usaram essa pegadinha na IA, eles fizeram o prompt contrário. A mãe estava dirigindo com o Uhum, filho, morreu, e aí The Surgeon falou: uhum, não posso esperar porque é meu filho. Ele falou assim: ah, pode porque é a mãe. uhum. Mas a mãe. Porque a IA ela foi treinada por reforço para aprender que quando esse caso é contado, o truque é que é a mãe. Uhum, Só que se trocou o gênero, ela não percebeu. uhum, Então essa codificação de informação ela some aí. O fato, por exemplo, vamos pensar numa pessoa de empresa agora. Vamos supor, vocês estão dando uma consultoria para uma empresa. Vocês têm que treinar as pessoas da empresa para entender esses pitfalls. Entender, por exemplo, que se ela estiver usando o GPT pode cometer esse erro. Ele pode ter ali, não perceber uma informação codificada no texto. Por quê? Porque ele faz codificação de texto, não codificação de informação. Ele pode produzir um texto sem a informação codificada ou com uma outra informação errada codificada, porque o objetivo dele não é codificar uma informação dentro do texto. É, vamos dizer assim, pegar ali uma resposta mais provável, em uhum. termos de probabilidade. Cara, no geral, assim, voltando aos seus alunos, eu tenho muita curiosidade, tá? Para saber como é que tá essa galera Por favor. jovem. É, como é que você tem visto, não só a galera da ciência, mas da ciência da informática, né? Ciência de Ciência da computação. computação. Como é que você tem visto, de uma forma geral, e o que que você enxerga para o futuro, assim, no campo do achismo, assim? De onde a gente vai chegar daqui poucos anos, não dá pra falar, como a gente falou, não dá pra falar o que vai Uhum. acontecer semana que vem, mas não dirá daqui um ano. Onde você vai achar que as faculdades vão estar? Você acha que ela vai estar mais integrada à IA? Você acha
O que você acha que vai acontecer? Você que vive dentro da... Olha, eu tento, frente aos meus alunos, né? É até importante falar do perfil do aluno, que para vocês entenderem também. A Universidade Federal do ABC, o aluno não entra no primeiro período em ciência da computação. Ele entra num bacharelado de ingresso, que é interdisciplinar. Então, ele vai entrar no bacharelado em ciência e tecnologia, e depois, lá na frente, ele vai decidir para onde que ele vai. Uhum. Lembra um pouco a estrutura da Poli, da Isso que eu ia USP. falar, a engenharia lá é assim, né? Até o segundo, terceiro ano é tudo igual, dali para frente Mas que ele ali escolhe. engloba também os outros cursos, engloba também a biologia, a química, a Ah, legal, física, não a sabia, não matemática. sabia. Então, eles têm algumas matérias de biologia, algumas de humanas, que é muito importante também, parte de filosofia, de epistemologia. eh, Eles têm matérias de biológicas, então eles têm contato com uma variedade grande de matérias antes de escolher o específico. Uhum. Apesar de que o pessoal já tem alguma ideia do que quer fazer, assim. Mas eu acho que os alunos têm que se conscientizar, e eu tento conscientizar eles, é o seguinte, um pouco do que o Gabriel estava falando. Cara, para que você está aqui aprendendo? Entendeu? Você me entregar um pedaço de papel, você me entregar um PDF com um texto, para mim, isso não vai mudar, mas vai mudar tudo para o aluno. Uhum. Ele fazer, ele parar. Então, o que eu gostaria de fazer um apelo para os alunos, se algum estiver assistindo aí, depois eu vou também passar para meus alunos, se alguém pudesse fazer um apelo, tenta evitar no processo de aprendizado o uso indiscriminado, sobretudo, de IA generativa. Uhum. Ah, mas eu posso usar IA generativa, por exemplo, eu escrevi um texto, ela corrigia a gramática do meu texto, é até bom para você ler o texto que você escreveu Sim. e depois ler o texto que ela escreveu e ver se gramaticalmente está melhor e se as correções fazem sentido. Uhum. Inclusive, isso vai te dar um conhecimento maior sobre como a IA funciona. Só que não no processo de aprendizado. Bate um pouco a cabeça. Eu entendo, o aprendizado é frustrante, mas tem que ser frustrante. O aprendizado é sempre frustrante. E aí depois o pessoal às vezes pergunta assim, o que você, Matheus, considera que é o principal aprendizado de um doutorado? É você não ter medo de aprender. Quando você termina o doutorado, na minha opinião, você sente que você pode aprender ou estudar qualquer coisa. Uhum. Com tempo suficiente, é claro, mas assim, qualquer coisa. Por quê? Porque você fala assim, não, eu mergulhei no desconhecido e eu voltei e respirei. Uhum. Só que é um processo duro. É um processo que exige, mentalmente exigente. O aprendizado, ele é um processo mentalmente exigente. Não estou falando para descuidar de saúde mental de jeito nenhum, pelo contrário, durante esse processo, tem que se tomar muito cuidado com a saúde mental, fazer exercício físico, fazer os acompanhamentos que tem que ser feitos e tal, não sei o que tudo isso contribui com a saúde mental. Socializar, né, porque a digitalização reduz a socialização muito, então tem que fazer todas essas partes juntos para poder também manter a saúde mental em dia. Mas o aprendizado é frustrante, eu sei que é frustrante, mas o apelo que eu faço é: evita no processo de aprendizado, tenta fazer sozinho. Mas e aí isso, um gancho, mas e usar a IA generativa como apoio do aprendizado? Tipo, tirar uma dúvida, por exemplo, eu li um livro, li um artigo, vi um vídeo no YouTube, li uma parte do livro, tô confuso ali ainda tal, e conversar com a IA para esclarecer algum ponto. Isso você acha válido ou não? Eu acho ok, mas eu acho que primeiro tem que tentar sem. Tá. Eu acho que um exercício interessante é, tenta sem. Uhum, Não conseguiu, joga ali. uhum, Aí vê o que ela te retornou. sim. Aí tenta mais um pouco. Uhum. Sem, de novo. É aquele negócio, eu entendi isso, tô confuso aqui, entendeu? Tipo, Isso. uma Então, parada primeiro dessa. tenta sem. Aham. Aí tenta um pouquinho mais. E quando você vê que realmente você parou ali, levanta um café, tenta mais um pouquinho. Uhum. E aí depois você volta. Você fez engenharia da computação. Era a gente fazendo código Nossa senhora. ali. É, Você tentou ali. Você ficou 2 horas tentando. sim. Tem Até hora que você precisa mais. Até levantar. mais, né? Levantar, tomar um café, passar 15 minutos sem olhar para o problema, voltar e olhar para o problema de novo.
E aí você já tá olhando para ele diferente. Às vezes começar de novo, né? Às vezes começar de A novo. linha foi errada, né? Eu fui pra esse lado aqui, nada. É, Isso aqui tá me viciando, deixa eu apagar isso Não, aqui e É, começar na de minha novo. área de design isso funciona muito, né, cara? Eu trabalho com criatividade. Às vezes Uhum. você tenta, você sai dali, dorme, acorda, você. Puta, cara, quantas vezes eu sonhei com a solução de alguma coisa? É. E acordei pro computador, assim. Tava pronto. Eu tive um professor, era um professor que todo mundo achava ele carrasco, né? Mas foi o melhor professor que eu tive, assim. Óbvio que não vai estar assistindo, né? Chama Carlos Miguel Tobar, né? E o Tobar, eu encontro ele em Campinas, que ele mora ali onde eu trombo com ele na feira, né? Uhum. Hoje ele é aposentado e tal. Só que a aula dele era uma delícia, porque é o seguinte, ele dava SO pra gente, né? E aí, o que que ele fazia? A gente tinha prova quinzenal com ele, então era uma semana sim, uma semana não tinha prova. Então ele não Uhum. deixava acumular o conteúdo. Ele não corrigia a prova, quem corrigia era a gente. Então ele dava a prova, a gente fazia a prova, aí na correção, ele fazia a correção na lousa, ele tirava o nome assim, e a gente corrigia a prova dos outros. Então a gente estava, eu achava que, né, Uhum. estava aprendendo ali tal como lidar. O trabalho, ele mandava fazer trabalho, a gente tinha que apresentar o trabalho para ele, e aí ele fazia perguntas ali pra gente. Então a gente estava apresentando e ele fazendo perguntas, todo mundo vendo, né? Então na sala, né, Uhum. na aula prática e tal. E ele não exigia na aula prática que você ficasse na aula prática. Você podia responder a chamada e sair fora se quisesse tal. Aí eu lembro que ficava eu e um brother só. E aí ele meio que curtia ali a gente por causa disso, porque assim, cara, o laboratório tinha, sei lá, 20 PCs, né? 19 ficava vazio, ficava eu e o brother lá tal, né? E esse brother é engraçado que ele fez computação, mas ele sempre se declarou que odiava programar. Né? Eu não sei Uhum. por que foi fazer É, computação, né? curioso. Sabe o que ele não conseguia fazer, cara? Ele, ele deixava o if vazio para só fazer o else, porque ele não conseguia fazer o contrário. Então ele colocava. Inverter a lógica. Ele fazia o if, deixava o if, abria e fechava Uhum. a chave e fazia o que ele queria no else, porque ele não conseguia mudar. Não conseguia pensar na lógica invertida. Mas assim, voltando, e assim, a aula do Tobar, cara, tanto assim, SO1 e 2 foi a matéria que eu mais gostei, cara. E todo mundo achava o cara um carrasco, porque assim, ele exigia. Ele era professor doutor, fez um negócio no canto, não sei o que e tal, e era muito bom. É, E, cara, pra mim, assim, SO, esse jeito de aula, se todos os professores tivessem esse jeito, pra mim, era que funcionava beleza, assim, cara. E, de novo, livrão de SO, o SO1 e 2 também, Uhum. li o bagulho inteiro, cara. Tem umas coisas, por exemplo, a gente estava até falando, perguntando se era investimento ou era preparo, né? Eu falei que era um pouco dos dois, por exemplo, pensando do ponto de vista da educação básica. Então, pensa o seguinte, por exemplo, quantas pessoas hoje que você conhece que querem ser professores do ensino básico? Não, ninguém. Poucas pessoas. E aí me pergunta, por que isso acontece, Matheus? Várias coisas. Você tem desde os problemas dos pais que não sabem se comportar mais com os professores, né? Sim, Não sabe, acho que em toda profissão você escuta o profissional, menos o uhum, professor. sim, Você não vai escutar o profissional, porque eu que sei o que é melhor para o meu filho. sim, sim. Mas o médico, se ele falar para o seu filho tomar uma dipirona, você vai dar uma dipirona para o seu filho, Pois porque é. ele sabe o que é Cegamente, né? cegamente, porque ele sabe o que é melhor para o seu filho. Ah, se em outras especialidades também, Uhum, mas o professor não. sim. O professor não. E aí você soma isso a uma carreira onde não está valorizado financeiramente. Uhum, No ensino básico, vou falar do fundamental e médio aí, onde que você vai encontrar os melhores professores? Onde existe uma valorização para você ter professores, mestres e doutores. hum, Geralmente na rede federal, nos institutos federais, algumas ETECs, você vai ter essa valorização, e também o São Paulo tem a questão estadual muito forte, uhum, mas você vai encontrar geralmente na rede federal, onde o cara tem um incentivo, inclusive financeiro, muito bom dele uhum, ser um professor e um mestre. sim. Então, ali você vai ter alunos do ensino básico, não do fundamental, mas do médio, estudando com mestres e doutores. Uhum. É o Por que que ensino técnico, então, é o médio técnico, ou o, não? o médio técnico. Médio técnico, O ah, tá. médio técnico. Aham. Mas mesmo sendo técnico, ele vai ter ali a parte de geografia, a parte Sim, de sim. história, a parte de filosofia.
E ali, por exemplo, o plano de carreira de um professor do Instituto Federal é o mesmo plano de carreira do professor da Universidade Federal, Uhum. que ainda é defasado Sim, financeiramente frente sim. ao mercado, mas é um plano de salário melhor. Uhum. É um concurso, tem uma estabilidade melhor para você, inclusive, encarar essas coisas, né? Essas questões de pais que desrespeitam, que chegam, Uhum. questões de pessoas que desrespeitam o processo de educação, né? Então a gente tem uma desvalorização cultural da educação e uma desvalorização financeira da profissão de professor. Isso aí entra na questão de ovo e galinha, sabe? Isso gera o despreparo ou isso atrai mais pessoas que têm menos preparo? Uhum. E assim, não estou falando mal de nenhum professor do ensino básico, não, porque para mim eles são os mais guerreiros, entendeu? Sim. Eu não consigo fazer o que o professor do ensino básico faz. Uhum. É muita aula, é muito menino para olhar, é lidar com criança, que é muito delicado, lidar com Sim. adolescente, que é muito delicado, E com os pais agora, com os né? pais, que é muito, muito pior do que com as Sim. crianças e com os adolescentes. Sim. Então, assim, para não ganhar bem, Sim. entendeu? Esse é o amor à profissão mesmo, né? Porque. E você está tendo um esvaziamento da carreira, que Hum. aí é um fruto, um reflexo da desvalorização da educação. Então, o que aconteceu primeiro? A desvalorização e depois a precarização, ou a precarização e depois da desvalorização? Uhum. Para mim, é um estado cíclico que a gente tem que sair. A gente tem que ter mais investimento financeiro em desenvolvimento. Uhum. Eu vi também isso, eu vi no Instagram. Um professor de matemática, ele é muito influente, né? Tem cabelo comprido, esqueci o nome dele. É um professor, não sei se ele é mestre no IMPA, alguma coisa assim, então, é um professor bem bom de matemática, assim. E ele critica as duas coisas, por isso que eu falei. Uhum. Ele, de um lado, ele critica, por exemplo, o fato dos professores licenciados não saberem resolver problemas básicos de matemática. Uhum. Mas, por outro lado, ele critica posturas de pais que fazem esse tipo de comportamento esdrúxulo com professores. Por outro lado, ele critica a desvalorização tanto no ensino público quanto no privado. E o último vídeo que eu vi dele, ele denunciando o fato de que, por exemplo, essas escolas preparatórias e cursinhos ele fala do Rio, né, que eu acho que é a realidade dele, Uhum. não assina a carteira do professor. Uhum. Paga o É professor tudo de fevereiro, orista lá, né? paga o professor de fevereiro a novembro. Entendi. Aí, no final do ano, onde tem mais conta para pagar, ele não recebe 13º. Cara, que louco, né, velho? E a escola cobrando Cobra, rematrícula. cobra, cobra os 12 meses de mensalidade. 13, 12 mais um, né? É É. rematrícula. A escola não deixa de cobrar do Não aluno, deixa. mas não repassa para o professor. Então, é uma carreira desvalorizada que está causando um esvaziamento. E o reajuste muito acima da inflação. Então você quer ir pro Zoom Zoom? Vamos pro zoom, zoom. Vamos. Vamos. Não, eu não peguei, tá? Tá gravado, gente. É porque Não, tá eu não peguei se tranquilo. tá. Já deu o tempo que eu tô falando. Não, mas tá, tava concluindo o raciocínio aqui mesmo, Não, eu não sei se questão você do ia ensino perguntar outra básico. coisa, mas tá Não, gravado. não. Então, A gente pode editar depois. Antes de ir pro Zoom, cara, tem algum ponto que a gente não pegou? Não, eu acho interessante, assim, dá para conversar o dia inteiro, Sim, mas eu sim, acho sim. interessante, eu acho que a gente pegou nos pontos importantes de É. falar. Mas da sua pesquisa tem alguma coisa que você quer que a gente puxe, cara? Você Não, quer só acho pra... que tem muita pesquisa rodando, assim, a gente teve até um resultado, mas se alguém tiver interessado lá, entra em YaraPP_Lab no Instagram que Aham. manda Tá. mensagem lá Eu que a achei gente bom. manda. Depois no final a gente puxa de novo isso aí, o É. jabá. Tá. Aí, Bruno, depois você corta aqui então. Cara, então vamos pro Zoom. Vamos pro Zoom O Zoom. Matheus, Zoom, cara, é um momento que a gente tenta humanizar mais a pessoa. A gente falou um monte de coisa de pesquisa, opiniões, né? Bastante coisa. Eu sempre gosto de começar com um livro, cara. Tipo, alguma coisa que você tá lendo, seja técnico ou não, ou algo que você já leu que te marcou, que você gosta de indicar. Pô, esse livro aqui, se você pudesse dar de presente, é um livro que Eu você vou daria. começar com um livro que eu dei de presente há pouco tempo. Eu sou muito apaixonado com ciência, com matemática, então eu poderia falar dos livros do Neil deGrasse Tyson, que eu gosto muito dos livros dele e tal. Mas o que eu estou lendo agora, e eu dei de presente para a superintendente, que é minha colega também, é um livro que chama O Andar do Bêbado. Andar do Bêbado. Esse livro ele discute muito, em alguns pontos ele é um pouco denso, mas ele discute muito como que a estatística engana a gente e faz a gente
tomar decisões que às vezes o senso comum fala que vai para um lado, mas na realidade, na hora que você faz a conta, ela te joga para o outro. Uhum. Então, O Andar do Bêbado é um livro que fala disso e eu indico muito e eu dei de presente há pouco tempo. Então, esse eu dei de presente. Tem um que eu gosto muito, chama A Música dos Números Primos. Fala muito como é que os números funcionam. Aham. A Esse é música dos números primos. A Música dos Números Primos. Eu ganhei esse de presente do meu Aham. orientador e depois eu peguei o livro que eu fui presenteado e presenteei um amigo com esse livro Isso, também. né? O primeiro autor é aquele o astrofísico, né? Que você falou. O primeiro autor que não é de nenhum desses dois livros é o Neil deGrasse Ah, Tyson, o tá. Sim, o astrofísico. astrofísico. É, Tem um livro dele, cara, que ele responde umas cartas. Você já eu leu? tenho esse, Cartas para um Astrofísico. Esse livro, cara, é muito da hora, Legal. velho. É muito da hora, porque assim, ele responde carta de criança, carta de Idoso, idoso, gente que sim. perdeu alguém, cara. E quando eu li, inclusive ficou muito pra mim assim, foi muito massa esse livro, cara. Esse é Muito. maravilhoso. Cartas de... A capa dele é branquinha. Esse eu ganhei de presente da minha namorada. Ela me Aham. deu de presente Cartas para um Astrofísico. Ela sabe que eu Cartas para um gosto também, Astrofísico. sabe meus gostos. Isso é muito legal, cara. Temos uns anos bons juntos aí, ela É. sabe que eu gosto. Quer pedir em casamento já? Que já tá no. Já tem? Em breve, Em Mariana, breve. aguarde. Em breve. E filme, Filme, hobby, o que você gosta de fazer? eu gosto muito de filme, série e tem um hobby também que eu vou falar daqui a pouco. O filme de novo, assim, eu vou muito nessa linha, né? Eu gosto muito do Interestelar, eu vejo e revejo. A Gosto gente muito. tem duas referências dele aqui na sala, cara. Já vi uma ali. Ah. Já vi a outra ali. Nem tinha visto ali o Tars ali em cima e Aham. aqui E ali a ele é gente, no espaço-tempo ali, né? Na e a dobra do gente mudou ali espaço-tempo. com as abelhas, Com né? as Então a abelhas. gente pediu uma imagem ali. Eu tenho uns quadros também. Eu tenho o Neil deGrasse Tyson num quadro. Eu tenho quadro dos 3 físicos que eu mais gosto no meu escritório lá. É o Aham. Newton, o Fraunhofer É. e o Neil deGrasse Tyson. Então eu sou meio apaixonado por essas Aham. coisas. Aí de filme tem o Interestelar, tem o que teve agora, é com o Ryan Ah, Gosling, o Devorador de Estrelas. Devorador de Tô Estrelas. muito da hora, Eu mesmo. Que tô eu acho, lendo o livro. nossa, Tô lendo o maravilhoso. livro. E aí eu comecei, só um detalhe, eu Uhum. comecei a assistir o Perdido em Marte, que é do mesmo autor do Adoro livro. também esse filme. Eu tô assistindo, eu tô na parte que eles estão voltando, né? Uhum. Aí, assistindo o filme a conta-gota também, né? Aham. Assisti um pouquinho ontem, assisti um pouquinho hoje cedo. Tem o filme do Turing, que é O Jogo da O Jogo da Imitação, Imitação, esse é legal. fantástico. O Homem que Viu o Infinito, o filme do Srinivasa Ramanujan. Aham. E de série, o que eu tô vendo de série? Ah, Casa do Dragão, eu tô vendo. As coisas mais Hollywood, então. Eu gosto de série recente, assim. Tô vendo a segunda temporada do live action do Avatar, né? Aham. O Avatar de verdade, que é o Aang, né? Aham. Eu adoro também, Assistiram porque eu recentemente, treinei. né? Lançou a segunda temporada Aham, recente sim, agora. Eu assisti 2 episódios, eu acho. Ou 3. Uhum. Aí, porque eu gosto, eu treinei Kung Fu uma época também, Aham. então eu gosto das referências. Aham. E hobby que eu tenho me ocupado mais é a guitarra. Guitarra. Que eu, depois quando eu Mas você ali, sempre tocou ou começou depois? essa é uma história boa, porque eu sempre tive vontade, mas eu não tinha instrumento nenhum e tal, não tocava. Aí na pandemia eu comprei um violão. Aí peguei o básico do violão ali e tal, sozinho consegui pegar, consegui aprender e tal, um dedilhado, alguma coisa, consegui aprender o básico sozinho. Aí depois quando eu tava quase vindo, antes de eu vir, eu comprei uma guitarra. Aí, poxa, eu vim pra cá, eu falei, não, agora que eu comprei uma guitarra, eu tenho um violão e tal, não sei o que, eu vou fazer aula. Aí eu faço aula, um abraço pro Eric aí, meu professor. Uhum. Faço aula de guitarra. E aí eu comprei a primeira, que foi o meu amigo designer que eu tava te contando, que me vendeu a guitarra. E aí agora eu comprei a guitarra assinatura da banda que eu gosto, Aham. que é a Schecter Sinister Gates, do Avenged Sevenfold. Aham. Então eu tenho 2 guitarras agora em casa. Você sabe que é uma das coisas que eu fico mais culpado, né, cara? Eu estudei violão a vida inteira. Tem muito moleque, Uhum, escola de música e tal. E aí, cara, música é prática, você sempre tem que estar uhum. fazendo. Tô tão abandonado assim que outro dia eu fui pegar meu violão,
cara, tudo duro, meus dedos e tal, cara, eu tenho que voltar tudo de Fazer o novo. exercício Nossa, desde o tá começo, tudo ali, as escalinhas. é muito triste, né, que eu dediquei muitos anos da vida, assim, Ah, mas às vezes voltar é bom. Por é. exemplo, desenhar, de vez em quando eu paro, volto também. Aí teve uma época que eu estava começando a pegar uma aquarela ali também, aprender os fundamentos. Só que aí eu falei, eu não tô tendo tempo para fazer tudo que eu quero fazer, não. Então eu vou dedicar mais à guitarra, que é o que eu pago para fazer a aula e tal, não sei o Hobby de quê. cada vez, né? Um hobby de cada vez. Mas quando eu tiver aí, um abraço pro meu pai, quando eu tiver aposentado também, aí eu vou abrir a miríade de hobbies aí. Aí vai ser música, pintura e tal. Vou ficar o dia inteiro fazendo Não, os hobbies. eu já falei com a Lu, quando a gente aposentar, a gente vai morar no meio do mato, Aham. andar pelado o dia inteiro dentro Você de ainda casa. quer essa história do meio do Ah, mato? Ou ela claro. te Mas ela autorizou? falou não, eu falei assim: "Eu vou", Ah, você vai. entendeu? Se Você ela vem, né? não, massa demais. Matheus, cara, te agradecer Obrigado, viu? pela presença, Eu que agradeço foi pelo muito massa, convite. pô, a gente fica tão feliz quando vem de longe, né, Pois alguém é, pra cara. tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que você quer mandar Não, eu recado queria pra mandar um Jabazinho recadinho, um também. jabazinho é, do laboratório lá, para o pessoal que puder seguir aí, Yara PP, Uhum, underline lab, que é uhum. o Instagram do laboratório, né? De vez em quando a gente solta as coisas que a gente fez lá, a gente ganhou uma competição de robótica ano passado, que massa. os artigos que a gente consegue publicar, a gente solta lá os resultados e tal. Uhum. Então, se alguém tiver curiosidade, saber o que esses caras estão mexendo, aí de lá você pode pegar meu nome também, Matheus Coelho Silva, olhar no currículo Lattes, joga no Google aí, você vai encontrar o Google Acadêmico, tem meus artigos tudo lá, vocês Uhum. encontram, dá para ler. E qualquer coisa, manda e-mail também, vocês encontram meu e-mail institucional aí, me manda e-mail se quiser saber de alguma coisa, quiser fazer uma pós lá, um mestrado, doutorado, vão lá fazer com a gente. Aí só curiosidade, além do Instagram, o Instituto ou vocês produzem conteúdo, sei lá, no YouTube, no LinkedIn também, ou não só de somente, né, mas assim, Uhum. além do Instagram, tem alguma outra rede? Nesse momento não, Não. porque eu quero muito que uma dica para os meus alunos aí, quero muito que vocês assumam a produção de conteúdo do laboratório, Uhum. meus alunos queridos e amados, porque eu não consigo fazer tudo não. Eu tenho a superintendência, sou do Uhum. comitê de pesquisa, colegiado da pós, não sei o quê, então eu tenho uma série de atividades administrativas, Aham. administrar o laboratório, a Aí não dá pesquisa de tempo, né? todo mundo que está fazendo lá. Então, assim, o Instagram do programa de pós também, que acaba sendo eu que estou administrando Ah, atualmente, uhum. então é uma porrada de É muita coisa. coisa, né, cara? Ó, aí para ficar a dica aí, ó, para os alunos, produção de conteúdo é um negócio que vale a pena, tá? Então ele dá trabalho no começo, mas você aprende a se comunicar, as pessoas vão chegar no instituto, vão chegar na universidade, vão chegar em você, você vai ser uma referência. Então, uma dica aqui, né, para os seus alunos também é não tenham vergonha, porque às vezes a pessoa tem vergonha que vai ser blogueirinho, vai ser não sei o quê, vai É. ser influencer. Não, isso já passou também, Cara, pô. produção de conteúdo pode mudar a vida, assim, sabe? Então, às vezes você faz um conteúdo bacana, técnico, alguém, alguém vai ver, tá? O algoritmo vai entregar isso para alguém. Esse alguém pode te dar uma oportunidade de estágio, né? De De mestrado. mestrado, umas coisas Uhum. assim. Assim, não tenham vergonha, tá? E aí você tá fazendo esse apelo, porque assim, realmente é muita coisa para tomar conta, né? Então fica a dica aí, porque, cara, geração de conteúdo é um negócio. A gente acredita demais, a gente fala para as empresas, para os nossos clientes e tal. E, nossos clientes, cara, a gente pede pro dono da empresa fazer o conteúdo, que a gente Uhum. acha que Tem que ter a o, cara. é a cara da empresa. Porque assim, não é uma empresa grande, não tá? Nosso cliente não é a Coca-Cola, que institucionalmente é a Coca-Cola. Não, Uhum. cara, é o laboratório lá, não sei o quê, que o cara tem uma cara ali, sabe? É. Então, Eu Massa. agradeço muito pelo convite, por estar aqui com vocês, pelo papo, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. A gente agradece, a gente fica muito feliz quando vem gente de longe. A gente fica se sentindo muito importante. Não, longe. É porque para mim é longe, tá? São Paulo. ah, Depois de São Paulo. É porque minha experiência indo para lá, quando a gente, na RRE, uhum. no cliente nosso, cara, é muito longe, pelo menos o horário a gente saiu, tava por 3 horas e meia que a gente levou, você lembra? Para chegar. Não, e teve o primeiro podcast que a gente participou foi em São Bernardo? Ou foi em São Caetano? Não, Foi algum São São Bernardo, ali, eu acho. tá? Uhum, no ABC ali. Exato. Uhum. E aí a gente fez, acho que das 7 às 9, e, cara, e deu uma chuvinha. Cara, a gente chegou Ixi. aqui 1 hora da manhã, entendeu? Cara, é absurdo. É, Mas obrigado mesmo por ter vindo. agradeço muito. Galera, muito obrigado por ter assistido. Algum recado, Fred?
Finalzinho, né? Então, se você tá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas, passar esse episódio para alguém. Se você tá assistindo no YouTube, não esquece de, cara, deixar um comentário, passar para alguém também. Por enquanto, a gente ainda é refém do algoritmo, não tem jeito, né? Deixa o like. Deixa o like, deixa o comentário, porque é a forma que o algoritmo entende de que foi um conteúdo legal. Tá? Então, a gente precisa desse engajamento para chegar para mais pessoas. Da minha Muito bom. parte é isso, agradecer também, Matheus. Pô, foi muito massa. E para quem ficou aqui até agora com a gente também, muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.